Olá pessoal, eu sou o professor Adriano Viaro, mais uma vez com meu parceiro Fernando Drummond, aqui direto dos estúdios do Arquivo Estranho, na praia de Copacabana, na cidade mais bela do mundo. E aí, meu caro, mais um convidado, hoje o Paulo Vasque, simbologista. O que nós vamos conduzir aí? Vamos tacar pau e vamos botar o Paulo para contar tudo o que ele pode sobre simbologismo, os espelhos e em geral, não é isso? Principalmente os espelhos, né? Eu te dou as honras aí para começar a conversa. Gratidão aqui estar com vocês. Obrigado aí pela oportunidade. Qualquer coisa que eu puder compartilhar para acrescentar, estamos à disposição aí. Então, Paulo, conta um pouquinho como é que foi sua vida, como é que você chega ao simbolismo. Ao simbolismo. Uhum. Bom, eu sou formado em programação visual, desenho industrial, né? E trabalho com toda essa parte de simbolismo. As pessoas, na verdade, acham que são duas praias completamente diferentes, mas não são, né? Numa ali eu crio o símbolo, na outra eu decodifico o símbolo. Inclusive, essa palavra, né, simbologista, ela não existia até pouco tempo. Na verdade, ela foi criada por Dan Brown no Código da Vinci. Antes existia a palavra simbologista, que é a interpretação do símbolo, mas não com uma abordagem mística, transcendental ou ocultista. Essa parte dos mistérios, né, esse nome, quando eu vi esse nome, eu falei, poxa, exatamente essa praia que eu trabalho, então deixa eu captar, né, esse nome aí para mim. Assim que, na verdade, eu trabalhei. Eu sempre me identifico muito com a parte visual, os mistérios dos símbolos, os hieroglifos, né? O canal de vocês tem muita coisa, né, de ufologia, então toda essa parte do aeroglifo, na verdade, a decodificação, na verdade, daqueles sinais, isso sempre me chama, na verdade, muita atenção. Importante, né? Porque ele está falando agora dos agroglifos dos alienígenas, e eu nunca tinha pensado por essa questão, né? Do significado daqueles sinais, daquelas marcas que ali estão. Mas ainda na pergunta do Drummond, quanto tempo faz que tu entra nisso? Entra de cabeça? Ok. Bom, infância e adolescente, eu sempre me interessei pelos mistérios da antiguidade, né? Egito, Azteca, civilizações perdidas, Atlântida, Lemúria. Então, na verdade, eu era um curioso para isso. Mas eu posso falar que esse portal se deu aos 18 anos de idade. Né? 18 anos de idade, através do clássico tarô, né? Onde tem um universo de símbolos ali, aí ele foi o portal para, de certa forma, eu mergulhar. E o tarô puxou runas logo em seguida, runas puxou outros oráculos, e aí veio ciências esotéricas que também utilizam, na verdade, com símbolos, né? Na cabala, numerologia, astrologia, alquimia, né? Então, uma coisa, na verdade, acaba complementando tudo. Na verdade, eu acho que está tudo interligado. Deu pra ver que daria pra ficar um dia com ele. Um dia, vai ser difícil controlar o tempo, né? Vamos lá. Mas deixa eu te perguntar especificamente sobre os espelhos. Certo. Os espelhos são retratados em contos, né? De fadas, enfim. Como levar... Você já sofreu algum preconceito? Como você foi encarado pela sociedade quando começou a falar disso? Porque não era muito falado, não era muito falado, né? Mas os espelhos, na verdade, é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Eu sou muito curioso, né? Então, por exemplo, tem aqueles filmes de terror antigo, onde uma pessoa se abriga lá no quarto e de noite abre ali uma porta secreta que desce ali uma escada, e todo mundo que está assistindo o filme falou, só em filme, jamais entraria ali. Eu falei, eu entraria correndo, né? Amarradão, porque na verdade eu sou, né, o curioso, né, da parada. E óbvio que de repente a primeira curiosidade com o espelho clássico, Branca de Neve, madrasta do espelho meu, né? E o espelho, na verdade, não só dialogando ali com ela, porque, na verdade, espelhos de magia, ele acaba aprisionando algum espírito, né? Tanto que os espelhos de magia, eles têm nome, eles são batizados, né? Então, qualquer objeto, na verdade, acaba sendo um ancorador de uma determinada energia. Por isso precisa cuidados megas especiais com esses espelhos. Tá? Mas a coisa que me chamou mais atenção é que ainda na adolescência eu comecei a ler alguma coisa e, entre aspas, brincar. E os primeiros contatos com o espelho me levou a cenas de regressão que explicava traumas que eu nem sabia que eram traumas. Como assim, né, cenas de regressão? Vida. Tu enxergou no espelho Então coisa? vou falar especificamente o que aconteceu. Seguindo algumas recomendações de Nostradamus, né, que ele trabalhava com espelho mágico, e seguindo as
orientações, tem todos os cuidados de preparação do círculo mágico, de banimento, porque ali no espelho pode aparecer um espírito zombeteiro. Exemplo, eu posso evocar um espírito de um desencarnado. Exemplo, Ayrton Senna. Né? Aí pode se apresentar ali a imagem do Ayrton Senna, mas não ser o Ayrton Senna. Então você tem que fazer invocações e testes para saber se aquele espírito é realmente aquele que está sendo invocado e não alguma coisa maléfica que está sendo camuflada ali. Então, Nostradamus é uma ótima referência para, né, iniciar os estudos, né? Porque na verdade foi a minha trajetória. E aí, primeira vez que eu usei o espelho mágico, seguindo todo o protocolo. Qual é esse protocolo? Protocolo. Então, resumindo, temos um altar, dentro desse altar, representação básica dos 4 elementos, um espelho padrão, que eu chamo de espelho lunar, esse espelho normal, que todo mundo tem em casa, que é vidro com uma camada de nitrato de prata atrás, né? 2 velas entre você e o altar, uma vela, pelo menos, atrás de você, primeiro para constituir um campo sagrado, um triângulo, para também ter algum tipo de iluminação, ofuscando, fazendo uma espécie de sombra da tua imagem. Né? E aí você tem que fazer, esse é o segredo, na verdade, para visualizações e operações com espelho mágico, uma grande cortina de incenso, de fumaça, né? Então, não dá para acender um incensozinho, tem que acender uma caixa, os 8 incensos ainda, ou esses defumadores, mesmo de tablete, na verdade, ou queimando erva ali no caldeirãozinho pequenininho no altar, é o ideal. Se usa Umbanda. Exatamente, né? E aí o que vai acontecer? Primeiro, existe uma técnica, né? Você tem que se olhar no espelho, mas como se você quisesse se enxergar atrás de você. Como se você fosse transparente e quisesse enxergar alguma coisa atrás. Lá pelos anos 80 tinha um livrinho, né, que fazia muito sucesso, chamado Olho Mágico, que é exatamente a mesma técnica. Você tem que olhar ali para o desenho, aí de repente você conseguir enxergar atrás daquele espelho, começa a aparecer uma imagem tridimensional. A técnica é exatamente a mesma do olho mágico. Né? E aí tá lá as velas iluminando o teu rosto, tem lá uma vela fazendo um sombreamento do teu rosto, tem lá a cortina de espelho passando no espelho, e aí como é que geralmente acontece? Passou a fumaça, você se vê lá. Passou a fumaça, você se vê lá. Passou a fumaça, você some. Né? E aí pode ou não pode aparecer algum tipo de cena para você. Tem gente que utiliza espelho mágico como oráculo. Aciona um determinado espelho, evoca, na verdade, subespírito, igual uma madrasta de Branca de Neve, faz uma pergunta, se deixa alguém mais bela do que ela. Mas eu prefiro, sempre não, mas na maior parte das vezes, deixar o espelho me mostrar alguma coisa, né? Nem sempre a gente entende exatamente na hora, depois que, na verdade, cai as fichas, e às vezes uma sequência de sessões com o espelho mágico completa a determinada cena. Então, vou dar um exemplo que chegou, tinha uns 8 anos de idade, não mexi com o espelho, nada disso. Eu dei de presente para minha avó, numa Páscoa, um coelho de porcelana branco. Né? Ela botou lá. Chegou o ano seguinte, eu dei um segundo coelho de porcelana, no outro ano, terceiro coelho de porcelana, o quarto coelho de porcelana, quinto coelho de porcelana. E aí a avó começou a colocar numa prateleirinha que tinha ali nas escadas, né? E aí todo mundo achava que minha avó colecionava coelho, independente de Páscoa. O pessoal começou a dar coelhos de porcelana para minha avó, a maioria dos coelhos de porcelana na época, brancos. Para mim parecia uma coisa normal, etc e tal, e passou. E a primeira coisa que eu vi no espelho do mágico, aliás, a primeira operação que eu vi no espelho mágico, vi nada. A única coisa que aconteceu, que me impressionou, é que de repente minha cara sumiu ali do mapa, né? Ficou aquele cenário preto ali, que deu uma assustada, que eu nem sabia que na verdade isso ia acontecer, mas não vi nada. Segunda vez, vi nada, igualzinho, né? Acho que nem um pretinho ali apareceu. Terceira vez eu achei que vi, né? Aí já eu falo que eu achei que vi. Não. Né? Eu achei que vi um rosto de uma menina com chapéu de palha, sem muitos detalhes, sardentinha, não deu pra saber. Quarta vez aparece o rosto da menina com perfeita definição. Né? Chapéuzinho de palhas, com o olho do campo, os olhos chorando aqui, lacrimejando, uma aparência, né, pelinha rosada. Me chamou, na verdade, muita atenção. Ela estava triste, com as lágrimas rolando de um olho só. E aquilo, na verdade, me chamou a atenção. Não sabia o que era isso. Você viu isso? No espelho, como imagem de TV. Mas um espelho no banheiro, por exemplo? Não, era na minha sala, isso daí. Então, mas não tinha consagração nenhuma? Tinha. Mas você novinho já tinha? Não. Foi depois. Já foi com 18 anos, quando eu utilizei, que eu vi a cena que explicava essa cena aí dos coelhos para minha avó. E aí,
no continuismo, vi novamente a menina numa outra sessão e de repente vem a cena, né, em outra sessão, da menina dormindo abraçada num coelho não de porcelana, um coelho branco de pano, todo imundo, sem orelha, todo rasgado, sem olho, todo esfacelado, etc. e tal. E a mãe, de noite, retirava aquele coelho, jogava aquele coelho fora e substituía por um coelho amarelo, novinho, bonitinho. Quando a menina acorda, né, em outra sessão, né, e vê aquele coelho ali no lugar do substituto dela, ela entra, na verdade, em pânico e tem, né, a principal, talvez a primeira cena a vez na vida, na verdade, de desespero, de sensação de perda, de dor, né? E aí volta a cena do espelho, ela chorando e recusando aquele espelho. Então, na época, até eu falei, será que eu era menina, etc. e tal, com o tempo eu cheguei, né, à conclusão que eu era a mãe e que a minha avó, então, era a filha. Naquela época, eu estaria devolvendo aqueles coelhos, né, para minha avó. Mas, falando em vó, voltando no túnel do tempo, meus pais se separaram com 3 anos de idade e eu fui, literalmente, criado pelos meus avós. Minha avó tinha problemas sérios, terríveis, na hora do banho, tá? Ou seja, meu problema não era com banho, meu problema é que eu não queria molhar cabeça, porque eu tinha uma sensação muito ruim, né, quando eu molhava a cabeça. Então era tão difícil, tão dificultoso, que a minha avó chegou a um denominador comum, né? Todo dia eu tomava banho de banheira sem lavar a cabeça, e todo sábado eu lavaria a cabeça. Eu lavaria a cabeça uma única vez por semana, que era a maneira que ela tinha lá. E o problema não era com banho, porque eu entrava na água, ali, brincava ali, eu não queria sair, ficava 40 minutos na área de molho ali dentro da banheira, de boa. Mas o problema era molhar com a cabeça. E aí, numa cena do espelho, sem estar querendo, né, sem lembrar desse trauma de criança, etc. e tal, uma vez eu vi uma cena, né, de uma grande tina de madeira, onde tinha 3 personagens ali, que eu via, né, a maioria deles do pescoço para baixo, mas o que estava mais próximo, assim, em primeiro plano, era um cara forte, sem camisa, de rabo de cavalo, uma espécie de suspensório aqui, e que estava de mãos cruzadas, assim como se fosse o mandante de uma cena. E nisso tinha 2 mãos afogando a cabeça de uma pessoa, que devia ser eu, e estava lá o meu chapeuzinho boiando na tina, e eu morri afogado só pela cabeça, né? Então minha cabeça foi afogada ali por alguma coisa que eu tinha aprontado, que na verdade isso eu não sei até hoje. Então, o espelho, ele mostra, na verdade, algumas situações, né, que se apresentam para você, que pode explicar muito dos traumas vivenciados e aí experiências de vidas passadas. Quando eu já peguei... Mas isso, só para ficar claro, isso de você, do trauma que você teve, foi de vidas passadas e não, né? Nesse caso, sim. Nesse caso, foi de vidas passadas especificamente. Agora, tem cenas que se apresentam no espelho que ficam de difícil identificação. Por exemplo, tem uma que eu lembro até o ano que ocorreu, tem exatos 20 anos essa aí, né? Não é pouquinho, que essa explicação eu não tenho até hoje. Então eu fiz uma cena, eu preparei todo um ritual, um grande círculo de velas diante do espelho. Esse ritual? A maioria dos espelhos, o ritual mais perfeito que você tem que fazer é você faz a preparação ali para o espelho, e não foi o caso das experiências narradas até então. Mas a experiência, na verdade, mais forte que você faz, os preparativos do espelho, olha para o espelho, medita para o espelho e dorme dentro do círculo mágico, com as velas ali montadas, etc. e tal. Em algum momento, quando você acordar, você olha para o espelho. Quando você olhar para o espelho, na verdade, se manifesta alguma coisa entre portais, né? E numa dessas experiências, na verdade, na primeira experiência dessa mais complexa, né, eu dormi no chão da sala. Quando acordei, tipo assim, não sabia meio onde estava, o que estava acontecendo, mas eu olhei assim para as paredes e percebia a sombra dos móveis meio bailando, por causa das supostas velas do altar. Aí eu olho para o altar e aí me surpreendo, as velas do altar já tinham apagado. E, na verdade, dentro do espelho mágico tinha alguma coisa, como uma câmara secreta, onde tinha alguma coisa entre o que a gente chama de sarcófago, caixão, ou seja, tinha aparência de caixão, né? Mas era extremamente largo, que daria perfeitamente 2 corpos ali dentro, com uma
cruz muito inusitada que eu, em todos esses 20 anos, eu não consegui localizá-las até então. Então tinha vários cílios de velas e através desses cílios das velas, dentro do espelho que estava projetando a luz para dentro da minha sala, fazendo as coisas dançarem, bailarem, né? Mas eu olhei aquilo e não entendi. Nessa época eu tirava segunda-feira, dia da lua, para ser os meus contatos com o espelho mágico. E aí na outra segunda-feira repeti exatamente e mesma coisa. Adormeci, acordei, olhei para a parede, tinha lá as sombras bailando menos, olhei novamente para o espelho, estava lá. A mesma câmera, os cílios muito mais baixos, antes estavam enormes, né? 1,00 m e tanto de altura, agora estavam 30, 40 centímetros de altura apenas, e o sarcófago, o caixão não estava mais lá. Estava vazio, na verdade eu não sei o que é. Né? Então, não é um... Isso faz 20 anos. Isso faz 20 anos, foi 2013, você acredita que isso pode ser uma premonição da sua morte? Eu acredito, pela indumentária, que parecia alguma coisa antiga, também acho que isso foi vidas passadas. Aí na minha suposição fui enterrado com alguém. Andei pesquisando várias cruzes, não cheguei a essas cruzes. Andei pesquisando de personagens ou casais que foram enterrados juntos. Não me diz nada, na verdade, né, a respeito. Um dia essas explicações aparecem. Mas pode ser premonitório também. Premonitório? Quando você vê um espelho. Não, espelho. Tem outras ocasiões que são premonitórios. Então, um exemplo é uma cena que há uns 8 anos atrás eu via no espelho. Então, eu caminhando na Avenida Rio Branco, centro da cidade do Rio de Janeiro, e nisso algumas pessoas começam a sair correndo, né? E eu sem saber por que estão saindo correndo. E aí eu olho para a Avenida Rio Branco, o lado esquerdo da avenida estava todo rachando, e as pedras, na verdade, subindo, como se fosse reviravolta. Não chegava a ser um tremor de terra, mas o chão quebrava e aquilo, na verdade, saía lá de dentro, e enquanto todo mundo corria, eu parava observado. Passou alguns anos, né? Primeiro governo do Eduardo Paes, aqui teve as obras da Rio Branco, justamente do lado onde tudo foi quebrado para a implantação do VLT. Ou seja, não tinha aquela cena de pânico, não tinha aquela cena do poltergeist acontecendo, mas foi justamente ao lado da rua, né, onde foi visto a obra. Então existe a capacidade de projeciologia, de você se projetar para uma situação futura ou até para outro plano, né? Só para explicar para nossa audiência, Rio Branco era uma via expressa, né? Uma via grande do centro da cidade do Rio de Janeiro, que agora passam, acho que só ônibus, né? Na verdade ela ficou dividida. Metade dela agora ela passa apenas, acho que ônibus, táxis, Uberes, alguma coisa assim, e do outro lado o VLT. Né? Então essa rua foi parada, né, para o tráfego normal. Tráfego normal. Eu quero pedir que vocês curtam, compartilhem, comentem, podem mandar inclusive perguntas para o nosso convidado, a gente encaminha depois essas perguntas também. Apoiem o nosso canal e principalmente compartilhem o link para o maior número de pessoas. O Arquivo Estranho, ele depende de vocês e é feito para vocês. Paulo, existem muitas lendas, alguns chamam de crendices, e com isso também muito preconceito, muito achismo em torno, mas invariavelmente espelhos estão sempre envolvidos em várias lendas. Tem duas que me chamam muito a atenção. A minha mãe sempre tinha o cuidado de, em dias de tempestade, em dias de temporal, correr para tapar os espelhos. Sim. Eu queria que tu falasse sobre isso. E a segunda, uma das lendas que mais envolvem espelhos são os filmes de vampiros. Sim. Que os vampiros não possuem reflexo no espelho. Então eu queria que tu falasse sobre essas duas questões, se tem fundamento tapar os espelhos e por quê, e a questão dos vampiros, por que eles não têm o reflexo? Okay. E também se quebrar um espelho, dá 7 anos de azar. 7 anos de azar. Então, na verdade, são 3 fatos importantes, e aí, embora, aí não é um assunto, não é com relação ao espelho, com todo o ocultismo, com todo o misticismo, com todo o esoterismo, né, existem as superstições. Mas as superstições, geralmente, elas são baseadas em alguma coisa que procede. Né? Tem um fundo, é igual assim. Toda simpatia, ela tem ela está baseada em alguma magia, ela tem algum tipo de fundamento, mesmo parecendo uma coisa bobinha.
né? Nas superstições tem muito disso. Então, primeiro vamos falar dos 7 anos de azar. Tá? Não necessariamente, né, se quebrar um espelho vai dar 7 anos de azar. Mas um espelho, ele é um portal e ele capta todas as energias que são colocadas diante dele. Né? Então tudo que passa na frente do espelho, aquela energia é captada. De positivo e de negativo. Então, se, sei lá, de uma grande casa de festas, tem um espelho lá enorme, etc e tal, tem geralmente muitas cenas de alegria ali. Se fecha essa casa de festas, se levar esse espelho para dentro da tua casa, está trazendo toda aquela energia festiva para dentro da tua casa, né? Mas tudo aquilo que o espelho viu de negativo, o velar de um corpo, uma briga, a morte ali de alguém, etc. e tal, toda essa energia ela é captada ali dentro. Aí se uma pessoa, por exemplo, compra um espelho já usado, compra um espelho de vender uma obra, se fizer uma obra, venderam, compra um espelho e ela não sabe, mas esse espelho, por exemplo, fazia parte de um quadro espelhado, de um quarto espelhado de um motel. As pessoas fazendo sexo de tudo que é jeito. Tá levando aquela energia pra dentro da sua casa. Não tem jeito, e eu já fiz isso. Eu também... Você já comprou um espelho de motel? Não. Eu compro espelhos usados, espelhos antigos de maneira geral. Inclusive, dessas minhas primeiras experiências não eram com espelhos virgens. Que mesmo se não existe espelho virgem, porque vai retratar pelo menos de quem fez o espelho. A não ser que você faça o teu próprio espelho. Especial, né? De motel, né? Pois é. Mas... eu compro espelho sem saber, na verdade, aquela determinada origem. E aí tem técnicas, né, na verdade, para limpeza desse componente, desse espelho. Então a gente pode utilizar elementos da radiestesia para poder estar purificando ali, né? Na prática, eu uso a técnica da rosa. Compro uma rosa branca, coloco, isso não é só para espelho, na verdade para purificação de qualquer objeto, né? Coloco ali no vasinho com água do lado do objeto e observo a rosa, né? Se a rosa murcha automaticamente ou rapidamente ou em um dia, etc, tal, a energia daquele negócio está muito bom. A rosa dentro do copo. Só para os nossos espectadores. Você bota qualquer objeto, a rosa dentro do copo. Um copo, rosa branca, dentro do copo, e ela vai absorver a energia do ambiente, do local, do objeto. Então eu vou deixando ali até que eu consiga colocar a rosa branca, ela esteja bonita por 8 dias. Aí o objeto, na verdade, está limpo. Isso eu utilizei em todos os meus espelhos, além de banho com água diluída com amônia. E aí o que acontece quando esse espelho quebra? Pois é, aí quando o espelho quebra, ele vai liberar todas aquelas energias que foram espelhadas muito tempo por um ambiente. Então se foi só alegrias, só alegria. Se for só o espelho lá do motel, a energia do sexo orgasmo vai liberar aquela energia, né? Mas... né? Se tem lá a energia da dor, da melancolia, da tristeza, isso tudo, na verdade, é solto. Então, por isso, da superstição dos 7 anos. Não são 7 anos de azar, mas tem uma energia, tanto que quando o espelho quebra, é bom, na verdade, estar recolhendo todos os cacos, envolvendo em papel preto, porque o preto, na verdade, prende, o papel preto, plástico preto, pano preto, é porque o preto, na verdade, ele segura a energia e automaticamente tirar de dentro da sua casa. Jogar no lixo normal. Lixo normal fora da tua casa, né? Sendo ou não sendo dia de lixo. Você tem que sair com ele dentro da tua casa para aquela energia não ficar diluída, desfragmentando-se ali, né? Que aquela energia ela não sai de repente, ela começa a ser liberada para o ambiente. Então quebrou, recolheu, joga automaticamente fora. Né? E cobrir o espelho, vamos lá. Cobrir o espelho tem muito fundamento. Inclusive, uma das utilidades de espelho para magia, espelho não é só para conversar, oráculo, ter informações, viajar para o passado, conversar com espíritos. O espelho era muito utilizado para magia, para amplificação. Estou fazendo uma magia de prosperidade em qualquer linha. Tá lá, coloco aquilo, espelho, eu coloco aquilo dentro de um cubo de espelho, eu coloco uma superfície espelhada, eu estou dobrando, triplicando, quadruplicando aquela energia. Eu estou potencializando aquela energia. Né? Então, se você tem lá um espelho diante da tua janela e diante da tua janela você tem uma comunidade, né? Uma favela,
um cemitério, um hospital, você está puxando aquela energia lá de fora para dentro da tua casa, que não é legal. Agora, você tem um bosque maravilhoso, tem uma praia linda, ou um mar fantástico, você está puxando aquela boa energia para dentro da tua casa. E o raio, né, o espelho ele vai puxar aquele raio. Então, se você tem aquele espelho ali, há uma probabilidade do raio vir atingir a tua casa, sim. Então, você tem que tapar o espelho para que o raio não venha, né? Então, isso é muito conveniente. Então, seria uma física, né? Uma questão física. É uma questão física. Os móveis antigos que eu falo até décadas de 50, existia lá aquelas peças de quartos de mulher, penteadeiras e toucadores. Toucadores pegam o corpo inteiro, né? Ali. Minha infância eu lembro que minha tia tinha etc e tal, mas todo mundo nessa época já deixava o espelhinho ali. Mas aqueles objetos, se você observar, esses espelhos eles são giráveis, né? Eles estão giráveis justamente, né, para não estar espelhando toda hora. Inclusive, muita gente tem, hoje em dia, espelho diante da cama, na hora de dormir. Isso é um fator perturbador do sono. Por isso que quem geralmente dorme em motel não acorda muito bem, né? Porque ali tem um monte de espelho e aí na hora que o teu duplo sai para viajar, na hora que ele tem que regressar, ele se confunde. Ele vai batendo igual ping-pong até conseguir saber qual é o teu corpo de verdade, né? Então, o espelho ele é perturbador. Então, muitas pessoas tinham cortininhas para tapar o espelho, né? Ou simplesmente esse mecanismo de virar ele de cabeça para baixo, né? Para que não reflita, na verdade, né? O corpo da pessoa ali, ou ele não esteja atuante no momento onde você não está atuando dele. Eu visto outros espelhos também que parece que são portinhas, né? Tem um espelho principal, aí tem meio espelho para cá, meio espelho para cá, e eles fecham. Esse espelho é excelente, na verdade, para magia, né? Mas até mesmo pro uso normal da mulher, o ideal seria que ele fosse retrátil mesmo. E por fim, os vampiros. Os vampiros, sim. Então, na verdade, né, vampiros existem. Em primeiro lugar, exatamente não igual como o filme, mas existe tanto os vampiros encarnados como os desencarnados, que na verdade são os sugadores de energias. Tá? Com relação aos... Desencarnados também? Desencarnados. Não, mas desencarnados sim, existe vampiros, eles ficam próximos. Existem vampiros encarnados. Com relação aos vampiros encarnados, aquelas pessoas que se alimentam da energia ali, vital ali das pessoas, a imagem dessas pessoas vão refletir no espelho sim, tá? Mas tem espíritos desencarnados que eles têm a capacidade, né, de roubando o ectoplasma de algumas pessoas de se materializarem no visual. Mas aí eles não vão aparecer no espelho. Aí não é só o vampiro. Eles têm alguma coisa a ver com o popular encosto? Ou não? O espírito que está, o opressor, o espírito que está junto. O obsessor? Sim, ele pode. O obsessor ele é um tipo de espírito vampiresco, né? Com certeza. Agora, me preocupou os encarnados. Nos encarnados o espelho não vai refletir, ele vai captar a energia negativa do desencarnado. E vai ficar preso, ninguém vai ver. Ele vai ficar preso ali, mas ele vai refletir a imagem do desencarnado porque ele existe enquanto matéria. Então ele vai refletir. Paulo, tu já foi nesses parques de diversões que tem aquela casa dos espelhos? Ah, eu amava isso quando criança, até mesmo antes de, entre aspas, de brincar com os espelhos, eu sempre amei essas casas de espelhos. E aí a minha pergunta é a seguinte, tu falaste no início da conversa dos rituais, do faz, tudo mais. A pergunta é, qualquer pessoa pode ter este contato e essas revelações, premonições com espelhos? Qualquer pessoa não. Ou seja, qualquer pessoa é capaz de ter esses contatos, de ter essas revelações. Mas eu não indicaria para qualquer pessoa. As pessoas que são extremamente nervosas, sugestionáveis ou medrosas não deveriam pensar de maneira nenhuma. Por quê? Vou pedir para tu responder para a câmera lá. Ok. O medo... ele atrai, na verdade, o negativo. Se eu estou fazendo alguma ritualística e eu estou com medo daquela situação, os espíritos obsessores vão fazer a festa e vão acabar te dominando, né? Então, nem pensar, né? Digamos assim, se eu tenho medo, se eu tenho receio, então eu tenho que estar convicto com aquela situação. Eu não posso estar fazendo nenhum trabalho mágico, não é só com espelho, com medo, né? O medo não impõe respeito nenhum a nenhum espírito. Então ele se acha mais forte de você, independente que seja ou não seja. E a pessoa não consegue fingir que não está com medo. O espírito percebe. Ah, você percebe. Porque o tom de voz muda, a convicção, a pessoa gagueja, né? Ali de alguma forma. E aí eu recomendo às pessoas, de repente, pesquisar, né? Na internet, Espelho Mágico Miguel de Nostradamus, para chegar nas réplicas dos textos mais antigos, porque tem
na verdade, todo o protocolo de segurança. Foi aí, na verdade, que eu comecei com esse processo. E é bem interessante que eu já lidava com espelho anos, 5, 6, 7 anos, um dia, né? Alguém me convidou para ir para o Ramatiz, casa espírita, kardecista, né? E eu tinha contato zero com isso. Não posso falar que eu gostava ou não gostava, porque eu tinha conhecimento zero. Eu tô lá na palestra e tá lá o cara falando sobre Kardec. Aí eu, assim, eu conheço isso. Aí daqui a pouco já tá falando alto, né? Empolgado ali. Eu conheço isso, né? Aí eu percebi que as palavras exorcistas narradas ali naquele texto, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, eram as mesmas utilizadas por Miguel de Nostradamus. Aí eu pensei na minha cabeça, eu acho que Kardec foi a reencarnação de Miguel de Nostradamus. Aí, anos depois, eu soube que existe essa corrente, né? Existem vários espíritos que afirmam que Kardec é a reencarnação de Miguel de Nostradamus. E Chico Xavier seria a reencarnação de Allan Kardec? Há teorias sobre isso. Algumas pessoas defendem essa tese, algumas pessoas não defendem essa tese. Falam que não sei o nome da personagem, mas seria uma das mulheres que psicografou, a pedido do Kardec, o Livro dos Espíritos. Tem algumas teorias, inclusive, que falam que o Chico Xavier é Kardec reencarnado, que é Nostradamus reencarnado, que é Platão reencarnado. Eu já vi esse serial aí, né, mais que uma vez. Então, na verdade, são espíritos iluminados, cada um da sua forma ali dentro do seu tempo, todos eles trabalhando de alguma forma com outro plano, né, mas, né, digamos assim, em versões, na verdade, mais atualizadas. Só que tem um detalhe, Miguel de Nostradamus tinham dois, tá? Então tinha o Nostradamus bruxão, que era o bom, e depois, quando ele morreu, tinha um sobrinho charlatão que utilizou o nome do filho. Então tem alguns poucos livros, uns 3 livros por ali, atribuídos a Nostradamus, que não são, mas todos livros de espelhos, né, de Nostradamus, não, livros que falam sobre espelhos de Nostradamus, tem lá o texto real, né? Se tem algum aluno meu aqui assistindo, vai lembrar das minhas aulas de história, quando eu sempre falo para vocês em aula que era uma prática muito comum na modernidade, na antiguidade, ficar com o nome do famoso que faleceu. E por isso que existem, inclusive, teses de que Pedro Álvares Cabral não era Pedro Álvares Cabral, porque, na verdade, o irmão mais velho morreu, o irmão mais novo pegou o nome. Mas isso são teorias da conspiração. Drummond, o que a gente diz para esse pessoal que está nos vendo e que ainda não se inscreveu no canal? Gente, vamos lá, né? Custa nada. Se inscreve, ativa o sininho, senta o dedo no like, compartilha, tem uma setinha aqui embaixo, compartilha, leve essa live para todos os cantos desse planeta, de outros planetas e de outros espelhos também. De outros planos, de outros planos também. Paulo, me diz uma coisa, tu já teve alguma mensagem, uma revelação em espelho envolvendo alguma pessoa famosa? Não de maneira direta, né? Mas de maneira indireta existe uma apresentadora de TV que eu a vi primeiro grávida e depois brincando com uma criança. Uma semana depois eu descobri que ela estava tentando engravidar e em menos de um mês, na verdade, teve a notícia pela mídia que ela estaria grávida. Então esse processo aí que eu consigo me lembrar. Mas resultados, né, não que eu quero, que aparece, né? Alguns resultados desportivos, né, já se manifestaram ali dentro do espelho, até mesmo vitória de escola de samba X, né? Tu sabe, lembra quem era a apresentadora? Pode falar? Claro. Eliana. Dos dedinhos. Olha dos só. Dedinhos, né? A Eliana, ela sabe dessa história. A Eliana diz, tu fosse no programa da Ana Maria Braga, faz tempo já isso, né? Tem. E fosse justamente por previsão esportiva também. Foi. Primeiro eu fui pro Fantástico, e aí a própria Ana Maria viu e me chamou, na verdade, pro programa. Mas não teve nada a ver com o espelho, não. Sim, mas é uma pergunta importante que eu te faço. A questão esportiva, então, quem tem evidência consegue prever sempre ou é de vez em quando que vem alguma coisa do esporte? Não é sempre, né? Inclusive, como eu peguei meio fama dessa parte de esportista, é muito comum
chegar no final do ano, jornaizinhos de esporte, etc e tal, né? Primeiro eu comecei pelo futebol. Aí futebol, campo, vôlei, basquete, surf. E na verdade eu não tenho especialidade em nenhuma dessas coisas. Não precisa ter, na verdade, também para estar fazendo previsões. Você não precisa entender de alguma coisa para você estar podendo fazer a previsão. Mas eu não vou falar que tem 100% de acerto. Mas eu costumo falar assim, as cartas não mentem jamais, o oráculo não erra. A pessoa que interpreta errado. Já aconteceu, na verdade, comigo, né, de eu prever um resultado, por exemplo, numa determinada Copa, ser na outra Copa posterior, né? Exatamente o dentro do cruzamento, né, das chaves ali, aqueles dois países que não se encontrariam de maneira nenhuma, e aí não ocorreu aquele desfecho. 4 anos depois, certinho, né, há aquele desfecho. Então, às vezes, a gente tem esse lapso, na verdade, de tempo, mas dá para chegar a resultados, né, bem interessantes. A gente está chegando no final, eu tenho ainda uma pergunta, o Drummond também tem a pergunta, mas eu não posso deixar de perguntar para ti sobre tipos de espelhos. Ótima pergunta. Eu acho que isso tem que ser colocado muito bem colocado. Né? Muito bem colocado, e quando a gente fala de espelho, acho que as pessoas, na verdade, pensam no máximo em 2 tipos de espelhos. Né? O espelho normal, que eu chamo de lunar, que é esse que, na verdade, tem o prateado, que é o mais utilizado no mundo para magias, para conversas oraculares, porque ele tem a energia da lua, que é excelente para esse processo de meditação, de intuição, de clarividência, de audiência. Mas dentro dessa categoria de espelho lunar, além do espelho normal, tem a famosa leitura em copo d'água, que é um método, né, de espelhar, de se ver o mesmo processo. E leitura de bola de cristal. Espelho comum, bola de cristal e leitura em copo d'água, mulheres têm mais facilidade de acessar essa energia do que homens. Homens acessam, eu acesso. Mas as mulheres têm mais facilidade porque está dentro da energia dela. E a segunda categoria de espelho muito conhecida, não tanto quanto o espelho, na verdade, convencional, é o chamado espelho negro, né? Que o espelho negro, digamos assim, mais potente, ele seria feito com uma lâmina de obsidiana negra que já tem a capacidade terapêutica e mágica de aniquilar e filtrar com qualquer obsessor, né? Então não preciso ter recomendações específicas para me proteger contra agentes do mal utilizando um espelho negro, né? Pessoal, eu vou conseguir ver no espelho que é negro? Consegue, né? Quando você olha para a tela da tua TV de LED desligada, de LCD desligada, você vê toda a superfície da sala refletida lá dentro, né? Uma janela com esse filme preto de um carro, você consegue ver toda a rua projetada lá dentro. Eles são espelhos, na verdade, negros. Então, um simples vidro branco pintado, né, de maneira apropriada ou não, de negro dos lados, o lado não pintado, ele vai funcionar exatamente como o espelho negro. São espelhos onde você faz trabalhos mais importantes, então esses de regressão, de vidas passadas, ou de contato com outros espíritos de outros planos, é mais indicado. Mas existem outros espelhos menos famosos que têm um poder muito legal. Espelhos solares. Espelhos solares são espelhos dourados, lâminas de ouro ou um próprio globo de luz, né? Que você vai, coloca lá verniz mordente dentro, folhas de ouro dentro dele, então ele fica ali douradão. Ele é ótimo para magias de prosperidade. Espelhos marcianos, não vem de Marte, mas eles têm a ver com a energia do planeta Marte, né? Que são feitos de ferro, né? O ferro ali. Então eles são ótimos para magias onde você quer conseguir alguma coisa, e defesa, blindagem energética também. Pega um espelho de ferro aqui, coloca um espelho de ferro aqui, coloco lá o boneco voodoo no meio, ou a imagem da pessoa no meio, ou o nome da pessoa no meio, ou a simbologia do que eu quero proteger. Pronto, você está blindado. Espelho de mercúrio, que é o mais difícil, porque não é o espelho não sólido, é o próprio mercúrio, que ele é espelhado, etc. e tal. Precisamos de uma alta quantidade de mercúrio. Não aconselho ninguém porque é altamente, né, tóxico e cancerígeno. Mas seria um dos espelhos, justamente porque ele é meio sólido, meio aquoso, excelente para você ter resultados mediúnicos mais rápidos para quem acha que não tem visão, clarividência, né? Espelhos de Júpiter, que é de estanho. Todo mundo pensa no estanho, aquele cinza escuro, mas o estanho, quando polido, ele brilha igualzinho para prata. Também ele funciona muito bem para magias de prosperidade. E
por último, espelhos de Vênus, que estão, na verdade, meio em moda, né? Que eles são esse material que hoje chama de golden rosé, né? Esses metais meio rosados que lembram, na verdade, o cobre, ou próprias lâminas de cobre, que eles são excelentes para magias de amor, né? Eu vou fazer um combo de 3 perguntas numa só. Então, vamos lá. Primeiro, talvez seja mais simples, ou não, né? Quantos espelhos hoje você tem em casa? Né? Você está falando espelhos com abordagem mágica. Isso, com abordagem mágica. Abordagem mágica. Não são muitos, né? Não são? Não são muitos. Né? Em casa eu tenho 3, né? Mas eu tenho o meu espaço, meu cantinho, na verdade, sagrado, onde tem outros 3. Né? E aí, um é solar, um é lunar, um é negro. Tem 4. Um é negro e um é falso negro. Eu estou até com esse falso negro aqui. Tá? Quando eu falo falso negro, na verdade ele é fumê. Então ele é um misto. Você tá com ele aí? Tô. Ele é pequeno? É pequeno, é pequeno. Mostra pra gente. Ele é um espelho de mão, na verdade. Tá? Olha só que momento, hein? Que momento, hein? Aqui é a base do espelho. É só. É a Vamos tirar aqui a as base do coisas. espelho. E aqui tá com dedadas aqui, mas ele é um espelho fumê, na verdade. Então ele é o híbrido do espelho negro com o espelho lunar, né? Então ele vai servir tanto para contatos, na verdade, mediúnicos, esses contatos, como contato com os outros planos. E aí é interessante, contato com os outros planos, todo mundo pensa só contato com o espírito desencarnado, né? Não, você pode ter contato com os outros planos paralelos, com o reino dos duendes, das fadas, das outras dimensões, dos mestres ascensionados, nossos amigos alienígenas, né? Porque o espelho, na verdade, ele é um portal. Então eu vou pegar para a segunda pergunta exatamente isso. Esse é o espelho falso negro. É falso negro porque ele é a mistura do espelho negro tradicional com o espelho lunar, o espelho prateado. Então ele vai ter a função acoplada do espelho negro mais do espelho lunar. Ou seja, trabalhos mediúnicos, de intuição, de contato com outros planos, de contato com outros seres. Lembrando que o contato com os outros planos não é só plano desencarnado, né? Contato com os elfos, com as fadas, com os elementais, com os seres de outras dimensões, com os mestres ascensionados, com nossos amigos ETs, né? Porque ele é um portal interdimensional. Então são outros planos, não necessariamente só desencarnados. Então eu vou pegar essa informação e fazer 2 perguntas finais. Vamos lá. Primeiro, a pessoa que está agoniada, perdeu um parente, né, quer uma notícia. Primeira coisa, ela estaria apta para fazer um ritual? Como seria esse ritual? Segunda, já para emendar, Perfeito. Ela conseguiria ver, porque eu sei que a ligação é de lá para cá, Perfeito. Mas ela conseguiria ver um filho que ela perdeu, um marido que ela perdeu, um pai? Bom, em primeiro lugar, assim que a pessoa se foi, eu acredito que a pessoa não esteja preparada emocionalmente, na verdade, para isso. E muito menos o espírito, na verdade, está bem preparado para estar ali. Eu acho que seria um processo absolutamente prejudicial ao ciclo natural. Mas, sei lá, a mãe que perdeu o filho já tem mais de ano, né? E aí ela morre de saudade do filho e se preocupa como está com o filho e está revoltada com alguma situação, né? Etc e tal. Eu acho, né, na verdade, importante, se ela estiver devidamente já equilibrada e preparada, na verdade, para obter algumas informações, seguir os processos, mas eu indicaria os protocolos de Nostradamus justamente para não ter um espírito trompeteiro passando pelo aquele desencarnado, etc e tal, né? Então eu esperaria um bom tempo, né? Superior ao luto, né? São 6 meses de luto, eu esperaria passar esse período de luto para tentar fazer essa conexão. E aí igualzinho que aconteceu com Paulo. Pode ser que na primeira tentativa não apareça nada, na segunda apareça, na terceira acha que pareça, pode até passar 10 tentativas sem aparecer nada, mas em algum momento aparece sim, porque é justamente o fio que vai tocar de lá para cá, né? É exatamente isso. É isso, meu caro. Paulo, como é que o pessoal te encontra nas redes? Ok. Hoje em dia é muito mais fácil pelo Instagram, Paulo Vasque Simbologista, tá? Meu WhatsApp também, Rio de Janeiro, né? 21 964 90 4445. A gente pode colocar tudo isso aí agora também nos comentários, os links das redes do Paulo também, para todos os interessados. E assim, meu cara, a gente encerra mais um episódio
bom pra caramba, né, cara? Que baita episódio. Passa rápido, né? Passa rápido, muito bom, muito Gratidão obrigado aí, mesmo. gratidão. E Sigam, qualquer curtam. coisa aí, estamos à disposição aí. E esse canal é para vocês mesmo. Vamos lá, bora compartilhar. Vamos lá, sigam, curtam, compartilhem. Esse foi mais um episódio do Arquivo Estranho. Tchau, tchau. Tchau, gente. Você também pode se tornar membro do canal, enviar superchat e também nos apoiar através do site www.apoia.se/Arquivo Estranho. Se você não gostou desse vídeo, mande para alguém que goste. De qualquer maneira, a gente conta com você.